Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Bom galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do canal da ESPN Brasil, comentando tudo, né, sobre o Flamengo, que agora está sendo administrado ali, né, pelo técnico Sampaoli, né. Já fez seu primeiro treino ali, né, com o Flamengo para o jogo na Libertadores contra o Nublense. Então, vamos ver o que já falaram nesse vídeo. Vamos ver o que acontece, né, Paulo Calçade? Vamos ver como o elenco atual absorverá. Eu como adivinhar. Né, essa postura, essa cara do Sampaoli, que assim vai funcionar do meu jeito. Eu acho que ele tem... Boa noite a todos. É bom estar de volta aqui, né? Depois de um probleminha, mas tá tudo certo. Pit stop, já está de volta. Pit stop. Ele falou um negócio bem legal ali. Ele falou assim que a cultura futebolística está acima do sistema. Tá certo. Você tem que entender, né, naquele clube que você está pilotando, né, o que ele pensa de futebol, o que a torcida deseja. Agora, a execução disso é por conta dele. E aí vem o sistema e vem a série de coisas. O problema é que o Flamengo, né, tem tanta gente orbitando em torno do Flamengo, é impressionante. O que tem de gente ali em torno são satélites. E é importante que o Flamengo esteja muito bem, porque você vai monetizando muita gente. E ali vem um monte de bobagem. Flamengo não pode jogar com 3 zagueiros. Por quê? Onde é que está escrito isso? Qual é o problema de jogar Até com 3 zagueiros? Até porque com 3 zagueiros pode ainda tornar o time mais ofensivo se você souber jogar. E ele falou isso na coletiva, né? Você pode ter 3 zagueiros puros. Ele não falou agora, você pode ter 3 zagueiros que sabem passar a bola, então são baita zagueiros. Você pode ter 3 zagueiros que não sabem dar um passe, aí você está ferrado. Você pode ter 3 zagueiros numa linha de 4. Você pode, né, da linha de 4, 3 podem ser zagueiros. Está cheio de time assim que joga com um zagueiro na lateral. Você pode ter 4 zagueiros numa linha de 4. Manchester City às vezes se apresenta assim. Né? E você não vê a torcida do Manchester City, Guardiola, louco, tal. A execução é por conta dele. Então, assim, o fato de o sujeito ter uma ideia diferente do conceito comum, né? que do inconsciente coletivo que orbita o Flamengo e o futebol brasileiro, tem uns atrasos aqui que são fantásticos, né? Tem gente que está com a cabeça... Pesados. Anos 1980 ainda, né? Então... Vocês vão ter que engolir, talvez, no Flamengo, às vezes, com 3 zagueiros. E ele falou de quando tiver a posse, não tem nada de estranho nisso. Times no mundo todo jogam assim. Seriam 3, 2, 5. Claro, você tem tua linha de 3, pode ser 2 zagueiros, pode ser um volante, 2 jogadores à frente, pode ser os 2 laterais por dentro. O Manchester City joga assim, vários times no mundo. Os laterais vêm por dentro. Quer dizer, a escolha de onde vai sair o jogador, qual é a função dele, é dele, é do Sampaoli. Agora, se ele não tiver resultado, ele vai ser chamado de professor Pardal. Se ele tiver, ninguém vai lembrar disso. Que 3 zagueiros não podia, agora pode. Então, temos algumas coisas que a gente precisa, algumas etapas que a gente precisa superar. Eu acho que ele, conceitualmente falando, é um baita treinador. Também acho. Agora, administrar o dia a dia é difícil com o Sampaoli e é difícil com o Jorge Jesus também. Então, preciso ter... E outra, só para encerrar esse ponto, os jogadores do Flamengo precisam estar afim disso. Tem muita gente dentro do elenco que ele falou de emocional do Gerson, hoje. Precisa chamar muita gente. O Gerson é o menor dos problemas do Flamengo hoje. Trabalhou com ele no Olympique de Marselha, né? Em termos de emocional, tem gente que está com o emocional mais arregaçado hoje. É chamar um por um, perguntar o que está acontecendo, ou a diretoria, porque a diretoria sabe. E consertar, deixar o cara ali, sair um pouquinho para consertar os problemas e depois voltar para jogar. Porque se não fizer isso, se você ignorar o que está acontecendo fora do campo com alguns jogadores, o resultado está lá dentro. E aí tem gente que está andando em campo por causa disso. O seu emocional está ok? Ok. Tudo em ordem? Perfeito. Tá legal para participar? Baixo, tá legal. Então, seja bem-vindo, já. Muito obrigado, Paulo. Boa noite para você. Boa noite para os companheiros. Acho que assim, nem vou falar mais do pacote Sampaoli, porque acho que já são 3, 4 dias, todo mundo falando disso a todo momento. Enfim, que ele é um ótimo técnico, todo mundo sabe. Que ele é um técnico difícil, também todo mundo sabe. E acho que isso está muito claro. A questão para mim é que talvez ele mude
a relação que o técnico do Flamengo de agora passa a ter, seja com seus jogadores, seja com os dirigentes do Flamengo. Com jogadores pelo seguinte, não adianta os jogadores acharem que pela quinta, sexta, sétima vez consecutiva, se as coisas não derem certo, as pessoas vão ficar bradando, como muitos bradaram, pela demissão do técnico, pela troca do técnico, né? Chega, né? Chega. Acho que chega de pedir troca de treinador no Flamengo, chega de dizer que todos os técnicos que por ali passaram são incompetentes, técnicos que, inclusive, em outros momentos, né, uns mais, outros menos, mas já mostraram suas qualidades, já mostraram que tem valor. Alguns saem e imediatamente conseguem objetivos até mais difíceis do que fazer o Flamengo jogar futebol, como é o caso hoje do Paulo Souza na Salernitana, que parecia o pior técnico do mundo quando saiu do Flamengo. Hoje já não é assim, já não é visto dessa maneira. Está fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, acho que está claro que se as coisas não andarem, não vai ser só o Jorge Sampaoli quem vai pagar essa conta. Esse é um primeiro ponto. E os jogadores têm que entender isso. Os jogadores têm que compreender isso. Porque acho que nessa última passagem, a gente já viu com o Vitor Pereira que muita coisa respingou também nos jogadores. A questão é que, a partir de agora, talvez eles sejam os principais culpados na visão de muita gente, se, de novo, com outro ótimo treinador, as coisas não andaram. E a segunda relação que muda para mim é a relação com a diretoria do Flamengo, uma diretoria em geral omissa, uma diretoria que escolhe o técnico e aí fica lá caladinha na dela, ok, faz as suas compras, né, porque tem condições para isso, mas está longe de ser uma diretoria digna de elogios e que tira desse elenco o maior potencial que ele tem, tira desse clube o maior potencial que ele tem. É o Flamengo com o elenco que tem, com as condições financeiras que tem, com a torcida que tem, poderia estar nadando de braçada no futebol brasileiro e não tem sido assim, embora pudesse estar sendo assim pela grana. Então eu acho que é uma diretoria que muitas vezes esteve omissa ou alheia ao que se passava, resolve ali e deixa a pressão em cima do técnico. É um absurdo que, se a diretoria tomou a decisão que tomou de demitir um técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, e eu até entendo, tá? A decisão pela troca, mas é um absurdo que, se ela faz isso, escolhe um outro técnico, o técnico vem, dá errado, é só o técnico que sai. Quer dizer, o Marcos Braz, o Landim, ninguém tem nada a ver com isso. Modelo associativo. Então, assim, é uma piada, na verdade, nesse sentido. E eu acho que agora, queiram ou não, eles vão ter que participar mais. Porque nós estamos falando de um técnico que demanda e demanda muito. Dá trabalho. Dá trabalho para os dirigentes. Então não adianta achar que vão ficar ali de braço cruzado esperando para ver se as coisas andam ou não andam, porque o Sampaoli no dia a dia dá trabalho. A gente tem inúmeros relatos de gente que trabalhou no Santos, de gente que trabalhou no Atlético, falando exatamente a mesma coisa. Coisas muito parecidas, são relatos muito parecidos. E certamente ele não vai chegar no Flamengo e ser completamente diferente. Talvez ele possa pedir menos, querer menos, até porque ele deu a entender que considera o que tem no Flamengo uma boa condição. E é, de fato, uma ótima condição. O que eu já acho excelente. Isso, reconhecer isso. Opa! Porque aquela coisa do São Paulo que pede tudo, talvez não seja assim. Mas ele vai dar trabalho e ele vai demandar dos dirigentes do Flamengo. Algum pedido ele vai fazer. Claro. Você conhece, vai chegar no final do meio do ano e vai querer algum jogador. Contratação. Agora a janela está fechada mesmo. Então é o seguinte, eu não vou pedir nada, mas quando abrir em julho, você pede. É isso. Até porque a gente está trabalhando com o calendário europeu no Brasil. Embora a gente pode não gostar disso, mas a realidade é outra. Você vê no início da temporada mais suave e quando começam as trocas para o grande cenário mundial, a gente entra junto. Então pode mudar. Agora, ele também tem que ser inteligente. Não adianta ele chegar lá, eu sou Sampaoli, bater no peito, e ele olhar. Vitor Pereira, o que aconteceu com ele? Paulo Souza, o que aconteceu com ele? Rogério Ceni, o que aconteceu com ele? Então, Dorival Júnior, o que aconteceu com o Dorival? Você tem uma série de treinadores que, por motivos diferentes, mas com a base desse elenco, caras que foram... Você já pensou? Se a gente viu ali a última imagem, aquela foto clássica, todo mundo segurando a camisa, com o treinador no meio. Já viu nos últimos anos quantas fotos dessa tem o Flamengo? Os mesmos caras segurando, com o Landim, Marcos Braz e um treinador novo. Landim, Marcos Braz e um treinador novo. Tem alguma coisa aí. Então, o São Paulo, se ele também não souber transitar com o elenco, convencer os caras que é possível, e os caras eu acho que estão
muito preocupante. Tem jogador para vencer contrato, tem jogador com 35 anos que esta fase aqui do time não renova contrato de ninguém. Aos 35 não renova. Davi Luiz tem que renovar o contrato dele. Vai com 35 anos, jogando o que ele está jogando, com um treinador novo, ou conserta isso ou não conserta. Então, o meio do ano pode gerar Eu não sei se ele tem que fazer isso, sabe? Porque eu tenho a impressão que, assim, quando o Vitor Pereira chega, ele é obrigado a se adaptar a 55 mil situações de um clube campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e com a aparência de que ia reencontrar a sua melhor forma, tal, ia avançar em relação àquilo que jogava com o Dorival. Mas só decisões, né? Só decisões. E era um time que tinha problemas, né? Desde o ano passado o time tinha problemas, apesar do Dorival ter feito o senhor trabalho, porque ele pegou um time com muitos problemas e fez esse time ganhar 2 títulos. A impressão que eu tenho é que o São Paulo chega numa situação tão diferente que é como se um presidente da República tivesse sido eleito, ele está num momento de extrema popularidade por conta da impopularidade do que tinha ali. Do seu antecessor. E ele tem que chegar e rapidamente fazer tudo o que precisa, porque talvez daqui a alguns meses ele não consiga mais fazer as modificações ou aprovar, se fosse no governo, alguns projetos que ele aprovaria logo depois da eleição. Que passado algum tempo, a não ser que os resultados sejam muito bons e rapidamente, e que as ideias de jogo dele, num futebol rebuscado, num futebol que não é fácil de executar, de um senhor treinador que é o Sampaoli, funcionem numa velocidade muito rápida. Então, eu acho que ele não tem que medir consequências e limites agora. Agora ele tem que fazer tudo o que ele acha necessário, sem pestanejar. E o jogo... Fala galera, chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Se você gostou, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Agora valeu e até o próximo.